Você sofre com os sintomas da TPM, isso faz com que você tenha uma perda de produtividade, isso te atrapalha no seu trabalho, isso te atrapalha nos seus relacionamentos afetivos, na sua família. Então, vamos aqui bater um papo e entender sobre essas questões da TPM, entender o que a gente pode fazer, né? Então, qual é a linguagem emocional que envolve esses sintomas mais moderados e severos da TPM, entender por que que o corpo se manifesta dessa forma, e também eu vou falar aqui sobre um exercício que eu vou ensinar para vocês que pode ajudar a reduzir esses sintomas da TPM, melhorar, né, diminuir um pouco o impacto que isso causa na sua vida, e também falar de memórias profundas, de questões profundas que podem ser mudadas e te ajudar nessa questão. Então, se você é aquela pessoa que já procurou de tudo, que já tentou fazer vários tipos de tratamentos e eles ajudam, mas não resolvem, ou de fazer, por exemplo, um tratamento, né, hormonal ou um bloqueio hormonal, enfim, os tratamentos que tem aí com a medicina, e quando você para esse tratamento, você começa a voltar a ter os sintomas mais moderados e severos da TPM, então a gente pode compreender isso mais profundamente com as memórias, com as questões que estão envolvidas ali nas memórias bioquímicas que a gente carrega, a gente não sabe disso e que impactam nesse processo e nesses sintomas, e nesse caso principalmente na TPM. Então, fica aqui comigo, vamos bater um papo, vamos conversar sobre isso para a gente entender melhor todas essas questões, tá bom? Então, eu vou começar primeiro já orientando, já passando um exercício para vocês, que eu acho super válido, super importante, que vai ajudar a baixar, talvez minimizar esses efeitos, talvez impactantes aí que você acaba tendo na TPM, e mesmo que eles sejam leves, tá? Então, só para antes, né, antes de falar do exercício, o ciclo menstrual, ele é normal, ele é natural e fisiológico. Então, mulheres, isso é normal e importante que aconteça. A mulher, ela tem essa questão biológica cíclica. Vocês precisam fazer esse ciclo hormonal. Isso é fisiológico, isso é natural, isso nutre o corpo de vocês. Mas existe as oscilações hormonais. E essas oscilações hormonais, elas realmente vão trazer algumas alterações no período em que você está. Então, principalmente, né, ali do 21º ao 28º dia do processo da menstruação, que é a partir, né, o final da fase lútea. Então, o que acontece? Nesse final, vai ter, né, mais sintomas, porque vai baixar a serotonina, vai baixar a dopamina, vai baixar esses neurotransmissores que vão modular ali a sensação de bem-estar, de prazer, de recompensa, de disposição. E isso é fato. Então, nesse período, é um período em que vocês vão sentir um pouco mais de cansaço, um pouco mais de sintomas, mas eles não deveriam ser sintomas moderados, densos, né, pesados. Deveria ser algo leve, porque é natural. Então, existem mulheres, né, que durante esse processo quase não sentem nada, quase não tem um problema assim que vai afetar a vida. Elas passam pelo ciclo e esse ciclo passa de uma maneira mais tranquila. Então, assim, deixando claro, não estou dizendo aqui que não tem sintomas e que não vai alterar, porque os hormônios regem o nosso corpo físico. Então, nós estamos sob as ações hormonais. Se a gente tem uma ação hormonal, a gente muda completamente. Isso é fato, mas não deveria ser algo pesado, não deveria ser algo limitante, porque é um ciclo natural. E o que eu quero ir nesse lugar. Eu quero investigar, eu quero trazer para vocês a informação de que por quê, o que que acontece lá dentro, lá no organismo, nas memórias, que acabam gerando uma adaptação e que vai gerar limitação. Porque exatamente nessa fase é onde vem mais os sintomas e por que que esses sintomas estão causando algum tipo de problema na sua vida. Não deveria ser um problema. Então, tem um ciclo, o ciclo sim, ele vai influenciar uma série de questões do humor, da disposição, da energia, mas ele não deveria ser algo limitante, algo que faz com que você, né, perca completamente naqueles dias a sua qualidade de vida, né, e essa qualidade de vida afetando a vida profissional, a vida relacional, né, então afetando aí as atividades de vida diária. Então, o que eu quero trazer aqui é a gente compreender isso, tá bom? Mas então eu vou trazer um exercício e depois eu vou explicando ao longo
desse vídeo o porquê desse exercício vai melhorar, vai ajudar a minimizar. O importante é pratiquem, façam o exercício. E depois vocês vão escrevendo aqui e deixando nos comentários se vocês perceberam que mudou alguma coisa, que foi efetivo, que ajudou, tá? Então, o que eu vou falar para vocês é baseado em estudo científico, que já foi estudado o quanto esse exercício pode ajudar. Então, a gente vai fazer aqui uma combinação. O tempo desse exercício vai ser 5 minutos. Então, eu proponho que vocês façam 5 minutos por dia, todos os dias, mesmo que não seja na fase da TPM, tá bom? Mas se vocês quiserem esperar a fase da TPM e fazer o exercício para vocês perceberem se isso vai ajudar vocês a reduzirem o incômodo dos sintomas, pode fazer esse experimento, que eu tenho certeza que vai ajudar. Então, é um exercício do Instituto HeartMath, um exercício chamado coerência cardíaca. Esse exercício ele é muito importante, muito poderoso, porque o que ele vai fazer? O que ele ativa no organismo? Ele faz o coração liberar ocitocina e um hormônio chamado atriopeptídeo, que são hormônios que vão ajudar a regular muito o organismo, a diminuir, né, cortar o processo de estresse do organismo, regular as funções fisiológicas e trazer uma sensação de bem-estar. Então, é um exercício importantíssimo, porque ele não é só um exercício, que fala assim, uma meditação. Não, ele é um exercício que, quando a gente se propõe a fazer, ele faz regulação do fluxo hormonal. Ele ajuda o nosso sistema nervoso e o nosso sistema endócrino a ficarem regulados. Tá? E isso é comprovado. Então, como que funciona esse exercício? A gente vai fazer sentado ou deitado, né? Então pode ser sentada, deitada, 5 minutos. Tá? Só 5 minutos por dia, uma vez por dia. Mas eu quero fazer mais tempo, eu quero fazer mais vezes. Fica à vontade. Pode fazer quantas vezes quiser, o tempo que quiser, mas eu recomendo no mínimo 5 minutos, uma vez por dia, tá bom? Vai lá, senta, toca com os seus dedos, com uma mão só, na região aqui do coração, para vocês sentirem o toque, o coração batendo. E aí o foco vai ser colocar atenção no coração. Quando você colocar atenção no coração, você vai focar nisso e quando você perceber que você se distraiu, você para e volta essa atenção de novo para o coração. E a gente vai associar aí uma ferramenta que vai ser fundamental para somar nesse processo e melhorar ainda mais os sintomas. Que é, antes mesmo, né, de se colocar na posição, você vai pensar em uma situação de vida que você vivenciou ou que você gostaria de vivenciar, que te traz a sensação de amor e de gratidão. Então, de estar extremamente, realmente grata, grata mesmo, grata a uma situação, ou de sentir muito amor com uma situação, tá? Você pode ser uma situação que você vivenciou, ou pode ser uma situação que você quer muito na sua vida, e que você vai trazer a sensação de ter, né, a sensação de amor de ter essa, ou de gratidão de ter essa situação. Traz a sensação, traz esse sentimento, e aí somado então agora sentada, deitada, tocando o coração, sentindo o coração bater, você vai ao mesmo tempo ficar sentindo a sensação, esse amor, essa gratidão e deixando essa cena que você imaginou, que você lembrou, ficar ali com você. E você vai ficar concentrada nesse processo por 5 minutos. Esse é o exercício. Você pode fazer ele associado a uma música, se você quiser, uma música que você gosta, desde que seja uma música que seja tranquila, relaxe e que te traga uma sensação boa, tá? E aí você vai fazer esse exercício. Pratiquem, gente, pratiquem. Façam ele agora, dão pausa nesse vídeo, se for possível, e faça esse exercício agora, já para vocês sentirem o efeito disso, tá bom? Porque ajuda muito, e mesmo se não é o seu caso, da questão de TPM, mas é um exercício para qualquer pessoa fazer, ou em qualquer momento de vida, tá bom? É um exercício de prática diária que vai trazer muito benefício. Então façam, tá? E aí depois vocês vão relatando aqui, deixando mensagem para comentar o que vocês sentiram, qual foi a mudança que isso trouxe para vocês, só com esse exercício, tá? Porque aqui agora a gente vai, ao longo do vídeo, eu vou explicar todo esse processo para vocês, tá bom? Então vamos começar entendendo a questão da TPM com a mensagem simbólica. Qual é a simbologia emocional, qual é a linguagem das emoções que está sendo trazida pelo nosso organismo para que a gente escute, né, para que seja escutado, para que seja ouvido. E a TPM, pessoal, é uma fase. Então, o que que é? Ela faz parte da fase lútea, que é a fase em que, quando não acontece o processo do engravidar, então vai precisar fazer o quê? Vai precisar limpar agora, né, tirar aquele óvulo que não foi fecundado. E isso é que segue depois da menstruação.
Então, nesse processo, é um processo que o organismo vai precisar fazer o quê? Preparar para tirar algo, para limpar algo que já não serve mais. Então, essa é uma mensagem simbólica desse processo. E aí, questões. Então, e quando a gente fala do útero, o útero é algo que a gente tem de mais íntimo, né? É algo onde a pessoa tem de mais íntimo na mulher, no caso da mulher, é o útero no aspecto que de intimidade. É onde a gente tem a produção da criação, da criatividade. Então, a criatividade, o criar, o gerar, que tem a ver com o gestacionar, mas tem a ver também simbolicamente com criar, criar novas ideias, criar algo, gerar algo. Então, é esse processo da criação e também de muito íntimo, porque o útero no processo sexual, né, ele é o que? Ele é o processo mais íntimo de contato em que a gente, né, em que a mulher vai ter com alguém. Né? Então, nesse processo mais íntimo, que é o ato mais profundo no aspecto físico de entrega. Né? Então, numa entrega a alguém, numa relação com alguém, é o que a gente vai ter de mais íntimo nesse processo. E então, o útero e esse processo da TPM está muito ligado ao que? A algo muito íntimo, muito profundo e que eu preciso agora limpar. Então, situações de vida que vão estar ligadas a abuso, a traumas, vinculadas a ferir, né? Ferir esse íntimo, de invasão de privacidade, invasão de território. Então, são situações abusivas que essa mulher vai passar, né, que nesse caso a mulher, né, então que você vai passar, então situações que você pode ter passado conscientemente, né, ou não, são memórias que você vai herdar, que eu já vou explicar sobre isso, mas que vão estar ligadas a uma questão de abuso, de impedimento daquilo que você tem para criar. Então é algo que você não permitiu, mas que foi invadido, então são situações de abuso. Abuso é sempre algo em que a gente não permitiu, mas que alguém foi lá, alguma coisa foi lá e invadiu esse território, desrespeitou esse limite. Então, situações, qualquer situação que envolva esse tipo de raiz, que é raiz abusiva, ela pode ser gerada, interpretada e armazenada como uma memória que vai trazer uma adaptação, um processo nessa questão da TPM, que é o que é expulsar aquilo que não me serve mais, aquilo que não serve, que não foi gerado e que eu preciso eliminar. Desculpa, pessoal, ou um bloqueio em que vai acontecer o quê? É um bloqueio da minha criatividade. Eu estou sendo bloqueada, eu estou sendo impedida de me manifestar, eu estou sendo impedida de trazer a minha autonomia. Então é perder, é o sentimento de perda de autonomia, de perda de ser ouvida. Então não se sentir ouvida, não se sentir acolhida no processo. Então eu quero falar, eu quero me expressar, eu quero colocar uma ideia, eu quero criar algo, eu estou sendo impedida de fazer isso. Então, esse é o processo simbólico emocional que está por trás dos traumas, na maioria das vezes, esses traumas vinculados a você desenvolver sintomaticamente uma dor mais moderada, né, um processo de sintomas mais moderados ou grave no processo da TPM. E isso é baseado, pessoal, esses traumas, então a gente está baseado, estou baseado falando em estudos científicos que eu já vou falar para vocês. Então, mas simbolicamente é importante a gente entender esse processo. A mensagem emocional, então, eu preciso tirar algo, eu preciso liberar algo de mim, do meu mais íntimo, do lugar mais íntimo. Então, tudo aquilo que feriu emocionalmente e que tocou no seu mais íntimo, ele pode ser manifestado através dos sintomas, que vão trazer vários sintomas ginecológicos. E nesse caso eu estou falando da TPM, mas outros sintomas ginecológicos podem aparecer, como por exemplo a endometriose, ovário policístico, dentre outras questões, né? O corrimento, enfim, outras doenças ginecológicas também, tá? Mas nesse caso é a TPM. E olha só que interessante, pessoal. Estudos científicos demonstram que de 20 a 30% das mulheres com sintomas leves na TPM, elas relatam algum tipo de trauma vinculado ao abuso. De 40 a 60% quando os sintomas são moderados. Então, significa que nos sintomas moderados da TPM,
As mulheres, nos estudos que foram feitos, relatam então de 40 a 60% das mulheres relatam algum trauma vinculado ao abuso. Quando esses sintomas já são mais severos, mais graves, né, que a gente chama de mais graves, isso sobe de 60 a 75% das mulheres já tiveram algum tipo de trauma. E quando entra a, né, a mais severa, que aí é a disfunção disfórica, né? Então, o processo que eles chamam, né, da TDPM, que aí é disfórico, que aí é gravíssima, né, com sintomas muito pesados, 85, não, 87% das mulheres relatam terem passado por traumas, abusos e situações abusivas na vida, né? Então, pessoal, olha só, isso é estudo científico, isso é de incidência. E aí eu digo mais, não, isso significa que nos estudos são traumas, são situações que estão no subconsciente, porque são situações em que essas mulheres relataram lembrar de terem passado por isso. Relataram. Agora a gente tem as memórias inconscientes, as memórias que a gente não sabe que elas estão lá. E isso é memória inconsciente. Então, subconsciente a gente acessa. São o que a gente lembra. Inconsciente a gente não lembra. Não que a gente não lembra conscientemente, a gente não acessa. Mas elas estão lá no nosso sistema, nas nossas memórias, que é o sistema de memórias de crenças, e estão atuando no nosso corpo. Então, mesmo as mulheres que têm sintomas leves, que já são sintomas leves, assim, no sentido considerados leves, mas que trazem alguma alteração, algum prejuízo, de alguma forma, porque já incomoda, a ponto de, às vezes, atrapalhar uma atividade, essas também têm questões inconscientes. Então, quando eu falo essas estatísticas, eu estou falando do que as mulheres conseguiram relatar. Agora, imagina do que você pode ter aí nas suas memórias inconscientes e você nem sabe disso. E aí, eu vou falar desses estudos. Então, os estudos feitos demonstrando essas memórias transgeracionais, as memórias que a gente herda dos antepassados, que são as memórias que a gente herda por adaptação biológica, para a gente já nascer mais adaptado ao ambiente. Então, olha só, teve um estudo que foi feito, a Holanda, em 1944, né, no ano de 1944 para 45, ela passou por um processo da Grande Fome, né, que foi o processo da Segunda Guerra Mundial, e na Holanda, nesse período, teve um processo de Grande Fome. E aí fizeram um estudo nas mulheres que dessa época que estavam grávidas e que passaram por esse processo de fome. Olha só, o que elas consumiam em calorias era de 400 a 800 calorias por dia. Uma mulher grávida, pessoal, uma mulher grávida normalmente consome 2.500 calorias no dia. Então, olha só, é um terço, né, até menos, um terço do que se deveria ser consumido. E qual foi a consequência que eles viram nesse processo, nesses estudos que eles fizeram? E esse estudo ele foi feito nos descendentes diretos dessas mulheres que estavam grávidas, que passaram fome, e depois nos filhos desses descendentes. E se constatou, avaliando o DNA, que essas pessoas tinham, né, já chama telômero, o comprimento do telômero no DNA, como se fosse uma perninha, né, um processo, uma perna, ele quando ele vai diminuindo, isso significa envelhecimento. E aí, o que que eles encontraram nesses descendentes e os filhos dos descendentes das mulheres que passaram fome? Que esses telômeros já tinham sido reduzidos, já se encontravam menores. Isso significa que as consequências desse processo foi envelhecimento precoce, envelhecimento biológico precoce. Então, essas pessoas em idades mais novas, eles têm uma propensão muito maior de desenvolver doenças sistêmicas como diabetes, hipertensão, outros problemas, e problemas até do envelhecimento, então doenças que são consideradas doenças de envelhecimento, as pessoas já tinham uma propensão muito maior numa idade já menor, né, considerada menor, eu colocaria dos 40 anos, então, mais ou menos, né, uma média de idade, falando desse processo de envelhecimento biológico. Né? Então, essas pessoas, o organismo delas, carregou essas memórias de trauma, e essas memórias, por mais que essas pessoas não passaram por fomes, porque depois não teve crise de comida, de fome na Holanda, elas não passaram por, né, fome, elas tinham uma alimentação normal, mas o organismo delas tinha uma memória, uma programação. E nessa programação estava lá programado.
a gente passa fome, né, e não é então a gente é desnutrido, a gente não tem os nutrientes que precisa, né, como uma programação. E essa programação fez com que o corpo ficasse o quê? Em estado de alerta constantemente, em estado de ameaça. E isso gerou, num processo, né, já natural, um envelhecimento precoce biológico. Olha só o impacto que isso tem na vida das pessoas, sem a gente saber, nas nossas vidas. E aqui eu estou falando de diversos estudos que foram feitos. Então, outros estudos, por exemplo, Raquel Arruda ela desenvolve muitos estudos nessa área das memórias transgeracionais, que é a epigenética, e estudando isso, ela fez um mapeamento nesses estudos de filhos de judeus que desculpa, netos de judeus que passaram pelo Holocausto, filhos de judeus também que passaram pelo Holocausto, e comparativamente com outros que não tiveram contato com o Holocausto, e viram que nos genes dessas pessoas também tinham essas questões, e o cortisol dessas pessoas nasceu já com níveis mais baixos, o cortisol. Isso também se encontrou em filhos de mulheres grávidas que passaram em estresse crônico à gravidez, por traumas, por situações diversas. Também né, essas crianças nasceram com níveis de cortisol mais baixo e de filhos de veteranos de guerra. Então, pessoal, os filhos, as filhas, então essas pessoas, todas que tiveram, né, que são filhos, são netos de pessoas que passaram por situações de estresse pós-traumático, de estresse crônico, elas carregam, né, então elas nasceram já com um nível de cortisol mais baixo. O que que isso significa? Cortisol é um hormônio vinculado ao estresse. Mas o cortisol, o que que ele faz? Quando a gente está em ameaça, o corpo se estressa. E nesse estresse, o que que vai acontecer? Vai liberar cortisol. E o que que o cortisol vai fazer? O cortisol vai começar a modular e preparar o organismo para a ameaça, para aquilo que está acontecendo. Só que nesse tempo já foram liberadas várias substâncias que vão deixar o corpo mais estressado, ativo. E nesse processo, o que que o cortisol faz? Ele vai diminuir a ação do sistema imunológico, porque gasta muita energia, ele vai começar a preparar o corpo e a direcionar o corpo para responder bem àquela situação de ameaça. O problema é que o estresse crônico, ou as crianças, esses filhos que já nasceram com um nível mais baixo de cortisol, o que, que vai acontecer? O estresse crônico, como tem muito cortisol, vai sendo liberado constantemente, o corpo fica resistente ao cortisol e não absorve o cortisol como poderia. Ou essas pessoas que têm o hormônio o cortisol mais baixo, elas vão ter uma resposta ruim, né, mais lenta ao estresse. O cortisol é um hormônio anti-inflamatório. Tanto que é utilizado o cortisol como um anti-inflamatório, cortisol externo para desinflamar algum processo de dor. Então, o cortisol é um hormônio anti-inflamatório que vai ajudar o corpo a se regular no estresse. Só que o cortisol, o que, que ele faz? Ele inibe ele inibe dopamina e serotonina, que são responsáveis pelo limiar de a gente estar sentindo bem, do bem-estar, da sensação de prazer, da recompensa e também da modulação de dor. Então, se eles inibem esses neurotransmissores, isso já vai fazer com que a gente fique mais sensível à dor, que fique com um humor diferente, a gente fica sem energia, fica irritado, né? Então, a gente desenvolve sintomas mais vinculados a sintomas que vão trazer mais isso nada tá bom, isso me incomoda, né? A gente fica mais irritado. O cortisol, ele faz também um equilíbrio, ele modula a ação simpática, então ele vai diminuir a ação simpática e o sistema simpático ele é ativado no estresse, quando já começou um processo de regulagem. Então, com um cortisol mais baixo, a consequência disso é uma resposta ruim ao estresse, porque você vai inflamar mais fácil, porque sob estresse as substâncias inflamatórias são liberadas, o corpo fica mais inflamado, mais suscetível a processos inflamatórios, o sistema imunológico baixa, então a gente fica suscetível a ficar doente com facilidade, isso em estresse crônico, cortisol mais baixo. E o que vai acontecer então, pessoal, é que a gente vai ter dificuldade de ter uma boa resposta. Então a nossa energia cai, a gente fica com menos energia, então tem uma série de consequências. O gasto energético para lidar com uma situação é muito maior e qualquer coisa vira uma tempestade no copo d'água. Né? Então, porque a pessoa não consegue ter uma boa modulação de estresse, uma boa modulação de resposta.
E se isso acontece, isso influencia todo o fluxo hormonal. E isso vai influenciar, por exemplo, a menstruação, a TPM, com os sintomas. Então, olha só, pessoal, e tem diversos estudos hoje demonstrando o quanto a gente carrega de memórias inconscientes dos nossos antepassados, que passaram por vários tipos de traumas e a gente nem sabe. Então, todas essas situações somadas são o que vão desencadear, né? Então, são as questões que podem estar desencadeando em você um processo de TPM mais moderado, severo, até leve, né? Mas eu sei que é mais impactante quando os sintomas são mais fortes, né? Então, que vai de moderado a alto, né? Sintomas mais graves. Então, se você faz e precisa fazer, gente, o uso da medicina, né, das coisas que a gente tem como recurso, porque vão trazer ajuda e benefício no dia a dia, mas lembre-se, é muito importante também a gente vasculhar essas memórias inconscientes, essas memórias que estão lá e que certamente estão contribuindo para gerar uma série de problemas no seu processo de vida. Sem falar das memórias também que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Então, desde a nossa concepção. Então, para vocês terem ideia, na primeira infância até uns 6, 7 anos, até um pouco mais, a predominância que a gente tem de onda cerebral é a onda teta. Onda teta é uma onda de muita absorção de memória. Por isso que a criança absorve tão rápido as coisas e aprende tão rápido, mas de muito pouco discernimento. Então, tudo aquilo que a gente vai vivenciando, e aí se a gente está e vive num ambiente, então, ambiente caótico, familiar caótico, de abuso, de abandono, isso tudo vai ficando, vai sendo memorizado no seu processo de crenças, na sua memória, vai sendo programado na sua infância com muita facilidade, porque é um programa de muita absorção com a onda teta. Então absorve tudo, principalmente das pessoas, que são as pessoas do ciclo de confiança, né, que são os pais, tutores, enfim, aqueles que cuidam. Então, se vai entrando essas memórias, ao longo da vida a gente manifesta isso principalmente na fase adulta. E aí, no seu caso, na TPM com sintomas mais severos. Então, eu estou falando aqui de memória e o quanto é importante a gente explorar essas memórias, tá? Então, olha só, memórias que a gente vai herdar dos antepassados, mais as memórias que a gente vai adquirindo na infância, isso tudo desencadeia o que no seu organismo? Ameaça. Porque toda vez que a gente tiver uma memória com uma emoção ruim associada a ela, para o organismo isso é uma ameaça. E é a memória. Então isso é estresse crônico. Internamente você está como sempre estressada. Internamente. Isso vai te trazer consequências. Aí por que que na TPM é que piora? Quer dizer, na outra fase do meu ciclo eu fico super bem. Então, em todo o processo, né, depois que passa, né, no processo da menstruação, eu começo a ficar bem, fico disposta, não tenho mais nada. O meu problema é só na TPM. Porque na TPM, o que vai acontecer? Tem a queda brusca da progesterona e do estrógeno. E quando isso acontece, cai junto dopamina, serotonina e outros neurotransmissores. E aí o que vai acontecer? Fora outras questões. E aumenta as prostaglandinas, que fazem a contração e a cólica quando menstrua, né? Então, a hora que começa a menstruar, pode ser que 1, 2 dias antes da menstruação já dê um pouquinho de cólica, porque já começa a produzir as prostaglandinas que vão fazer a contração para fazer a expulsão. Então, essas substâncias, esses hormônios, eles vão gerar uma baixa no organismo. E quando a gente está em baixa, é quando os traumas não vão exacerbar, porque você não vai ter uma condição boa de conseguir lidar, de gerir as emoções. Porque você já está hormonalmente mais com os hormônios mais baixos, esses hormônios que vão ajudar a produzir substâncias que vão trazer conforto, prazer, disposição. Então, é por isso que a TPM é a fase crucial e que aparece. Então, é muito importante compreender esse processo. E aí, essas memórias que a gente herdou dos antepassados que estão programadas no seu inconsciente, essas memórias de infância que muitas vezes não vão ser lembradas, vão ficar inconscientes também, muitas são lembradas, como, por exemplo, no estudo que eu mostrei, né, de porcentagem de mulheres que lembram de situações de abuso e que tem a ver com os sintomas leve, moderado e grave da menstruação, da TPM. Só que essas memórias também vão ficando inconscientes. Um monte ou de memórias da infância são inconscientes, acabam ficando lá no inconsciente e a gente não vai lembrar. Então a gente precisa acessar essas memórias e tratar. E aí vem a terapia integrativa, que vai ajudar muito como um grande recurso. E nesse caso, eu recomendo para essas memórias
sistêmicas, memórias transgeracionais de antepassados, a constelação familiar. A constelação familiar é importantíssima, tá, de fazer, para melhorar essa questão desse tema. Quando a gente encontra, a gente testa, né? Então tem maneira de testar para ver se a memória inconsciente tem a ver com os antepassados e se então se, por exemplo, constelar a TPM, constelar esses sintomas da TPM. Por que eu me sinto mal? Por que eu tenho esses sintomas limitantes na minha TPM? A gente constela isso. E aí, quando a gente constela esse tema, se ele tiver a raiz sistêmica e a gente testa, a constelação vai ser uma ferramenta importantíssima para desbloquear e melhorar essa condição. Ah, mas Rafael vai resolver? Não sei, a gente não pode prometer isso. Mas se tiver memória sistêmica, memória transgeracional que se herdou dos antepassados, e a gente constelar, certamente isso vai ajudar a minimizar, a diminuir o processo da TPM se for como uma causa desse tipo de memória. E também eu recomendo o Theta Healing, que é uma outra técnica integrativa de fazer ressignificação dessas memórias inconscientes. É uma reprogramação, é reprogramar a emoção que está associada à memória, tanto na constelação quanto no Theta Healing. Mas como isso é possível? Porque a emoção, pessoal, ela é volátil. Como ela vai, ela vem. Então, ela muda muito rápido. Então, o organismo ele permite a gente fazer isso. E quando a emoção ruim que está associada sai dessa memória, ela se torna uma memória neutra. E aí ela perde aquele impacto, aquele efeito de gerar reação de proteção celular. E o corpo passa a funcionar numa fisiologia mais normal. Então, provavelmente, você vai desinflamar, você vai melhorar uma série de coisas, só que agora, desbloqueando memória. Então, você vai sair do processo de estresse crônico interno, dessas memórias que traziam danos para você. E o Theta Healing também faz isso. Então, só que aí a técnica é diferente, através de comandos, mas pode te trazer grande ajuda. Então, se a gente encontra memórias que são as memórias transgeracionais, as memórias de antepassados, a técnica que eu recomendo é a constelação. Agora, se tem outras memórias, por exemplo, essas memórias que a gente vai encontrar, que a gente vai testar também, de infância e outros tipos de memórias, o Theta Healing atua muito bem. Então, essa combinação de técnicas é muito importante para a gente desbloquear esse tipo de memória e trazer o processo principal, que é ajudar você a ter uma qualidade de vida muito melhor. Porque olha só, muitos no mercado de trabalho, que as mulheres acabam tendo que, né, se provar, se colocar, tem estudos que mostram que, não diretamente, porque isso não vai ser falado, mas é, o que motivos de demissões das mulheres, ou às vezes de não contratações, por causa desses processos cíclicos da pessoa ter índice de absenteísmo, né? Então a mulher acaba pegando atestado. Então tem vários estudos que demonstram que tem mulheres que até às vezes assim ao longo do ano acabam perdendo por causa desses sintomas 60 dias de trabalho. Então isso é muito importante para a gente melhorar, para que você possa ter uma qualidade de vida melhor, para que você possa ter menos sintomas do seu processo, né, menstrual de TPM, para que você tenha uma qualidade de vida melhor e também consiga ter, né, um processo melhor profissional, relacional, com a família, se entender melhor, porque nesses processos de fase da TPM é muito duro. A gente vê o quanto é duro, eu vejo o quanto é duro, né? Eu não posso dizer que eu imagine e eu sinta o que é passar por isso, mas eu vejo, né, o quanto isso impacta a vida, né, o quanto isso gera de problema e quanto vem depois de culpa por ter agido da forma que agiu, mas é hormônio, só que a gente pode mudar, a gente pode agir sobre isso. E se a gente explorar essas memórias, se elas forem memórias que estão impactando no seu processo sintomático, a gente testa isso, vocês podem melhorar. Com o tratamento, a gente consegue mudar. Então, somando esse tratamento da técnica integrativa, mais o tratamento médico, isso vai melhorar a sua vida. Sem falar que o ciclo natural, para trazer um ciclo benéfico. E aí a gente pode melhorar muito essa qualidade de vida, tá bom? Então, olhem para isso, pensem nisso, porque é super importante. E mandem mensagem aqui. Então, se tiver dúvidas, se quiser saber mais, escrevam aqui, compartilhem para quem vocês acham que é importante e curtam também o vídeo, tá bom? E é isso, tá? Então, espero que esse vídeo tenha trazido uma ajuda, tenha clareado para você ideias, questões que você pode estar passando. Então, lembra da mensagem simbólica, da questão dos abusos, porque isso já é um processo para a gente mudar. Faça um exercício da coerência cardíaca somada à sensação de amor, de prazer, tá bom? Então, tragam tudo isso para o processo e o objetivo desse vídeo é ajudar
vocês a conseguirem minimizar, a melhorar essas questões e compreender, principalmente compreender as mensagens que o corpo traz. Então, compreendam um processo da TPM num modo natural, que é eliminar, que é tirar algo que já não pode mais ficar, e de íntimo, lembrando, somando, então agora com as questões de abuso, questões em que vocês estão sendo silenciadas, né, que você não consegue se expressar, que você não sente que tem voz, que você não é enxergada. Então, tudo isso são questões de abuso e que pode te trazer uma piora ou ser a causa num quadro de uma TPM aí com sintomas moderados, sintomas limitantes, vamos colocar assim, tá bom? Sintomas que atrapalham a sua vida. Então, é isso, até mais.